Olá, investidor. Eu sou o Guilherme, repórter da Exame, e esse é o Vozes do Mercado. Eu estou aqui hoje com um convidado especial, Edu Moraes, gestor da Principal Claritas. Edu, se apresenta um pouquinho sobre você. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, é um prazer. Tá? Meu nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor da Principal Claritas, sou pernambucano, criado no Rio de Janeiro, formado em economia pela FRJ e vim trabalhar em São Paulo em julho de 98, já trabalhando ali com bolsa. Tá? Fui para a equipe do Helder Soares em 99, ainda antes da Claritas. Em 2002 eu me mudei para a Claritas, a gente lançou o nosso primeiro fundo, o Claritas Long and Short. É um fundo que esse ano vai completar 22 anos de idade. Isso é importante, gente. Quando a gente fala em longo prazo, acho que o Claritas Long and Short é um belo de um exemplo. Tá? 150% do CDI nesse período, um sobrevivente na indústria de long and short, a indústria tão difícil. Aí a gente vem crescendo. Em 2010 a gente lançou o Claritas Valor. É um produto que tem performado com muita consistência. De lá para cá, o equivalente aí a Bovespa mais 6,5%. Tá? Muita consistência. Em janelas de 5 anos, nunca perdeu do Ibovespa. Em janelas de 3 anos, ganha do Ibovespa em 90% do tempo. Em janelas de 2 anos, por aí também. Então, um fundo que tem muita consistência. Tá? E mais recentemente, a gente lançou também o Claritas Long Bias, que ele deriva um pouco do Long and Short e do Valor. Ele parte da carteira do Valor e pega muitas ideias ali de arbitragem do Claritas Long and Short. Tá? Então, assim, estou na Claritas desde sempre, desde 2002. Isso é uma característica importante, que o histórico desses fundos é muito longo com a mesma equipe. O Helder Soares foi o gestor até 2016, e aí ele me passou o bastão da gestão, e de lá para cá eu venho tocando. Acho que só mencionando, a gente vendeu a empresa para a Principal lá em 2012, 60%, e completou a venda em 2016. Então, somos hoje uma empresa 100% da Principal Financial Group. A gestão é independente, né? A gestão é independente, Guilherme. Assim, isso é uma boa pergunta, porque muitas vezes me perguntam, poxa, mas o que é que muda? Cara, no meu dia a dia, não muda nada. Nunca teve uma pessoa lá de fora questionando qualquer decisão de investimento. Por outro lado, é uma situação muito rica, porque a gente faz algumas gestões, a gente faz um fundo Latam, que a gente interage com o time do Chile, do México, o time de Global Emerging Markets da Principal. É uma visão muito rica. Toda semana você conversar com essas pessoas. Você imagina que nos últimos 2 anos, o gestor estrangeiro colocou dinheiro no Brasil todo mês. E o brasileiro tirou dinheiro do Brasil todo mês. São perspectivas completamente diferentes. Você está exposto a essa dinâmica, é muito legal. O nosso economista participa dos comitês globais. Eu participo do comitê de petróleo, com mais 5 analistas de petróleo, cada um para a sua região. Eu participo do comitê de Metals and Mining. Então, você tem uma sinergia muito bacana acontecendo entre a Claritas e a Principal, nas suas diversas áreas. Tá? Na área macro tem sinergia, na área quantitativa tem sinergia, e aqui na própria Claritas, aqui ao nível Brasil, eu acho que é uma característica nossa, tá? Do nosso processo de investimento. A gente tenta conciliar, a gente busca muita sinergia entre os times. Eu tenho um time macro muito forte, a gente busca na gestão da Bolsa conciliar a visão top-down, macro, com a visão micro. Não preciso nem falar a sinergia que o time de Bolsa tem com o time de crédito. O time quantitativo também gera uma sinergia. O nosso fundo quantitativo, ele é um fundo long and short também. Tá? A gente faz gestão de risco de long and short há 20 anos. É crucial. Então, essa dinâmica, essa troca de ideias entre os times é muito bacana. Tá? A gente conseguiu, de fato, criar uma situação onde a gente tem todo o benefício de fazer parte de uma empresa global. Cara, a Principal são, se eu não me engano, 550 bilhões de dólares no mundo. De fato muito grande, todo o compliance global, mas com a visão e a visão local de quem está aqui tocando no dia a dia. Tá? Acho que foi, de fato, uma parceria muito bacana. Sensacional. E Edu, na Claritas, você toca 3 fundos, né? E quanto que tem sob gestão ali? Alguma coisa como 3,5 bilhões
de reais. Legal. Na minha célula, né, em bolsa. Em bolsa. E tanto dinheiro assim, queria entender um pouquinho da visão do senhor, de como que você tem visto mesmo esse momento de mercado, se é talvez um momento de mais otimismo, né? A gente teve até semana passada, né, o Walter aqui, bastante otimista com os caminhos do Brasil. Eu queria entender um pouquinho qual grau de otimismo talvez o senhor esteja nesse momento. Cara, eu tô construtivo, sim, eu tô otimista, tá? Só lembrando que a gente tá no Brasil, tá? O cenário muda rápido. Então, eu tô construtivo e, assim, eu te convido, vamos fazer uma retrospectiva ali, pra você tentar entender o que é que foi esse último ano e meio da gestão, tá? Então, vamos voltar ali pré-eleição. Pré-eleição, se vocês forem lembrar, nos primeiros dias pós-eleição, o mercado embarcou numa certa euforia. Era bolsa para cima, câmbio para baixo, tá? Todo mundo esperando ali o Lulinha pragmático do seu primeiro mandato. Era algo conhecido. Uhum. E, infelizmente, o Lula ficou mandando uma mensagem muito... refletindo muito mais os desenvolvimentistas do PT, as ideias do mandato da Dilma, Sim. por exemplo, tá? Do que o mercado estava esperando. O mercado começa a entrar um pouco em pânico, tá? Mas falou, não, espera, Congresso é de centro-direita, Congresso vai segurar a onda. Aí o Congresso me dá aquela PEC da gastança, no final de 2022. Aquilo ali, assim, a gente perdeu um pouco o chão. Congresso não vai segurar a onda e é Dilma 3. Então, poxa. Dilma 3. E aí você entra, assim, só nessa percepção de gestão, uma situação dessa, o que é que você faz? Você retrai, vai comprar os ativos mais defensivos, compra bastante exportadores. Em algum momento cheguei a ter 35% da carteira em exportadoras. E o que? Tá. Suzano? O que era? Eu tinha Petro, eu tinha Vale, eu tinha alguma coisa de siderurgia, eu tinha alguma coisa de frigoríficos, açúcar e etanol, tinha um pouquinho de cada. Uhum. Quando você vai para um tema grande, você tem que diversificar bastante, tá? O controle de risco é fundamental. Sim. Então, a gente entra em 23 na defensiva. E, rapidamente, ao longo, acho que eu lembro, para mim, um grande marco, quando as coisas... Eu brinco que as estrelas se alinharam para o cenário doméstico brasileiro. Tá? E a primeira estrela que se alinhou foi perceber que o Congresso, que a gente esperava que fosse segurar a onda em 22 e não fez em 23. Então, acho que o primeiro sinal relevante ali foi o marco do saneamento, onde, muito rapidamente, num decreto, o governo Lula destruiu 2, 3 anos de tramitação e debate no Congresso, e o Congresso falou, não, aqui não. Na sequência, se matou também um debate sobre reverter a independência do Banco Central. Sim, uma série de coisas. Em algum momento se falou em reverter a reforma trabalhista, ou falou não. Eu lembro de uma declaração do Lira, na época, falou, o meu legado será não ter contra-reformas. Uhum. E aí o Congresso foi se posicionando, tá? E aí teve uma outra surpresa bacana. O Congresso, ao mesmo tempo que falou não para uma série de contra-reformas, tá? Ele falou sim para o arcabouço, para a reforma propositiva do Haddad. Uhum. Tá? E aí, assim, gente, sendo pragmático, o novo arcabouço fiscal, ele não é tão bom quanto o teto dos gastos. Verdade. Mas o que a gente tinha, o que tinha sobrado do teto dos gastos? A gente descobriu que é mais fácil mudar a Constituição do que o estatuto de um prédio. Uhum. Quantas vezes o teto dos gastos foi aditado? Então, assim, alguma coisa tinha que mudar. E a gente sempre, desde que a gente viu o teto dos gastos pela primeira vez, a gente falou, cara, isso aqui é um copo meio cheio. Por quê? O grande mérito do arcabouço, o grande mérito dele é limitar os gastos em 2,5% do PIB. Uhum. Poxa, primeiro mandato do Lula cresceu 7,5%. Segundo mandato cresceu 9,5%. Dilma 1 cresceu 4%. Aí se explodiu as contas fiscais brasileiras. E aí você teve um mandato, Dilma 2/Temer 1, que cresceu em torno de 1%. No próprio Bolsonaro, tudo bem, você teve a questão
pandemia, mas você cresceu 3%. Então, 2,5%, gente, não é uma Brastemp, mas, poxa, é o equilíbrio possível. E aí foi engraçado que naquele primeiro momento você teve uma situação onde o fiscal, a NTN-B começou a fechar a taxa, porque o fiscal estava minimamente... tinha uma proposta em cima da mesa, e a Bolsa não. A Bolsa não... Você via a NTN-B fechando e Bolsa caindo. Fala, poxa, por que isso? Aí a lógica, o que era? Esse fiscal ficar de pé. Lembrando que naquela época do ano, a gente estava falando de PIB 0,6. Esse fiscal só ficaria de pé com mais arrecadação. Quem vai pagar a arrecadação? O PIB. A Bolsa cai. E aí, na sequência, acho que foi, se não me engano, a surpresa positiva do PIB começou ali em maio. Posso estar errando aqui um mês, tá? Mas aí você teve uma surpresa positiva do PIB. Pelo terceiro ano consecutivo, o PIB surpreendeu. Estamos fechando o ano com 3% de PIB. Tá? E aí, gente, é muito mais crível esse arcabouço com um PIB crescendo 2%, 3%. Tá? O delta que você precisa de arrecadação das empresas é menor. Então, aí, nesse momento, a Bolsa começou a andar. Tá? Então, você teve essa dinâmica acontecendo. Aí, mais para o segundo semestre, aí, o cenário doméstico continuava bom, mas aí você teve a questão da Treasury americana, o cenário externo piorando. O Treasury americano foi bater 5%, e 5% isso é um dreno de liquidez do mundo, não sobra mais dinheiro para ninguém. Então, aí era frustrante. Você viu o cenário doméstico melhorando e os ativos ainda precificando de 1 a 3. Sim. Poxa, entendeu? E aí mais para o final do ano, o cenário externo começa a melhorar e a Bolsa volta a precificar. Mas assim, a gente ainda está muito mais... os preços ativos ainda estão refletindo um cenário bem adverso. Não é o cenário que a gente está vendo. Tá? Vamos colocar agora um outro elemento. A gente está discutindo muito, e nosso cenário base é pelo tal do soft landing lá nos Estados Unidos. A gente tem como cenário, a Principal tem como cenário base 3 reduções de juros de 25 basis points a partir de junho, com uma desaceleração da economia, mas evitando uma recessão. Então, é o soft landing. Esse é o cenário base lá de fora. A gente teve o soft landing aqui no Brasil. A gente já... Inflação está convergindo, a gente já está num ciclo de easing monetário, tá? E o ano que vem desacelera um pouco, tá? A nossa projeção é de 1,6% de crescimento do PIB ano que vem. Se você colocar aí o que os economistas estão errando todo... Na média dos erros, talvez seja até um pouco mais, mas vamos lá. Hoje nossa projeção é 1,6%. Para 2025. Para 2024, desculpa, para 2024, tá? Se você colocar, grande parte da surpresa do ano passado veio do agro. Se você considerar o PIB absorção interna, que é o PIB ex-agro, o net exportador, o PIB ano passado teria sido 1,6 e esse ano seria 1,7. Então, poxa, você tem uma continuidade de crescimento do sentimento doméstico. É até importante isso para o fiscal, tá? Porque o agro é um setor que paga pouco imposto. Então, no final das contas, em termos de arrecadação, você tem uma desaceleração do PIB, mas na absorção interna é um sentimento até melhor. Projeção de desemprego estável, tá? Então, é uma continuidade. De fato, o Roberto Campos conseguiu entregar aqui um soft landing no Brasil, tá? Então, tirar o chapéu para ele, o cenário doméstico muito bom. E assim, olhando para frente, tá? Então, já fiz aqui E olhando para frente, o que é que a gente está vendo? Primeiro, o fiscal é o nosso calcanhar de Aquiles. Quando a gente for falar de riscos, vai ser o fiscal de novo, tá? Mas a nossa percepção é que o filme do fiscal é melhor do que a foto, tá? Uma coisa, você teve aquela tese do século que os juristas falam, né? Que foi a questão do PIS/COFINS sobre ICMS. Então, foi transitado em julgado, tá? E você abaixou a alíquota, porque você deixou de tributar
em cima o PIS/COFINS em cima do Ambassa, que já tinha ICMS, então você baixa um pouco o imposto para frente, tá? Mas isso gera créditos fiscais enormes para trás. E as empresas estão se creditando desses créditos fiscais e deixando de pagar imposto nesse momento. Até acabar. Uma coisa é o fluxo baixou um pouco. Isso é impacto. Agora, uma coisa é o estoque de crédito fiscal que você criou. Isso aqui, várias empresas do setor elétrico estão pagando 0 de imposto em 2023 por conta desse tema. Tá? Algumas empresas, Telecom acho que já quase aproveitou todo o crédito. Então você tem, o Haddad falava em 60 bi, alguma coisa como 60 bi de frustração de arrecadação por conta desse tema. Esse tema é finito. Ele acaba em 1, 2 anos. Inclusive, o Haddad mandou uma MP tentando diluir isso ao longo do tempo. Tá? Então, isso é um tema. Acho que isso aqui acaba e a arrecadação volta para uma certa normalidade. Você fez uma barriga para baixo aqui na arrecadação. Esse é um ponto. O segundo ponto é o ponto do petróleo. O Brasil, hoje, ele vai ter produzido alguma coisa como 3 milhões e 400, 3 milhões e meio de barris ao longo de 2023. Terminou o ano quase 3.700. Tá? O Brasil hoje já é o 7º maior produtor de petróleo do mundo. E vai chegar em 2028, 2029, na nossa conta, com alguma coisa como entre 4 milhões e meio e 5 milhões de barris de produção de petróleo. Tá? Ele vai ser alguma coisa entre o 4º e o 5º maior produtor de petróleo do mundo. Tá? Isso está mudando, isso tem implicações espetaculares para a balança comercial. Então, balança comercial no passado foi uma surpresa muito positiva. Parte pelo agro. Gente, o agro é o setor mais competitivo do Brasil. Ganho de produtividade todo ano. Isso vai continuar. E pelo petróleo. Tá? Ano passado a gente teve 100 bilhões de dólares de balança comercial, superávit comercial. Tá? A gente está falando de crescer a produção de petróleo entre 1 milhão de barris dia a 1.300. Cada 100 mil barris dia a $80 de petróleo são 3 bilhões de receita, 3 bilhões de dólares de receita. Então a gente está falando aqui de crescer as exportações entre 30 e 40, 39 bilhões de dólares. Isso é um impacto, fora o que vai crescendo naturalmente o agro. Isso é um impacto na balança comercial muito relevante. Consequentemente, isso tende a ancorar o nosso câmbio. Esse câmbio tem, de fato, uma tendência de valorização por conta dessa questão das exportações. Ancorando o câmbio, você ancora indiretamente a inflação, você ancora os juros, assim, você cria ali uma dinâmica muito interessante. Uma pergunta sobre a questão do petróleo, né? Nessa conversa, o senhor falou que faz parte do comitê da Principal de petróleo e tudo mais. Como que está a visão para talvez médio, talvez longo prazo, olhando ali para 2029, né, para a projeção de 5 milhões de produção diária aqui no Brasil, para o preço do petróleo, com toda essa discussão, enfim, de menor uso, ele deve se manter ali talvez na faixa dos 70, que a gente tem visto? A gente tá visualizando alguma coisa mais próximo de 80, alguma coisa entre 70, 70 e 90 para mim parece um range bem razoável. Tá? Já tem alguns estudos falando, a gente lê muito uma consultoria americana que a própria Principal indicou para a gente, já falando em muito próximo do pico do Permian lá nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê o crescimento de petróleo de produção marginal. O Brasil você tem alguma capacidade ociosa na OPEC. Brasil é uma região que você está crescendo, os Estados Unidos ainda cresce um pouco, a Guiana também cresce, então a produção é mais ou menos sob controle, com toda a questão de troca de matriz energética no mundo, a expectativa é que o petróleo continue crescendo demanda. Então, assim, a oferta e demanda de petróleo está mais ou menos equilibrada na nossa visão, então acho que alguma coisa entre 70 e 90 faz sentido. Tá?
Desculpa, você me perguntou da visão de petróleo, né? Do preço nesse... Alguma coisa... vai aumentar, como que o Brasil... Assim, o preço não vai ser um problema. Na nossa cabeça, alguma coisa entre 70 e 90 faz bastante sentido, tá? É um pouco essa visão. Assim, eu vou te dar alguns números, assumindo 80 de petróleo. Certo. Se esse petróleo, por alguma razão, for para 120, a gente tá numa situação do maior risco geopolítico dos últimos anos no mundo. Tá? Problema Rússia, Ucrânia, Irã, querendo guerra ali no Oriente Médio. Nunca tivemos problemas lá no Mar Vermelho, nunca tivemos uma situação tão tensa de risco geopolítico. Para esse petróleo escapar, não é difícil. Nem todo o risco está precificado no petróleo. Nem todo o risco está precificado. Para esse petróleo escapar, não é difícil. Tá? Então, eu acho que, na minha forma de ver, é um hedge ter exposição a petróleo nesse momento. Certo. Tá? Para mim faz bastante sentido em termos de controlar esse risco geopolítico que a gente está vendo. Tá? Vamos falar do fiscal. Eu já te falei, já dei uma pincelada ali do impacto em balança comercial, né, dessa questão do petróleo. Vamos focar agora no impacto para o fiscal. Esse delta de crescimento de petróleo, de produção de petróleo no Brasil, esse 1 milhão a 1 milhão e 300, ele vem praticamente todo em um tipo de contrato. No Brasil você tem concessão e você tem partilha. Ele vem nesse contrato de partilha. Aí eu vou entrar um pouco no detalhe das características desse contrato. Esse contrato de partilha, ele tem uma primeira característica que ele paga 15% de royalties e não 10%, como os outros. Então ele já paga 50% a mais de royalties. Tá? E ele tem como uma característica que o governo é seu parceiro. Então você vai produzir, vai tirar todos os custos, vai sobrar um lucro, a gente chama de lucro óleo, desse lucro você vai dar um percentual para a União. Está aqui, ó, barris para você. Em Mero é 40%, em Itapu, se eu não me engano, é 21%, em Búzios é 30 e poucos por cento. Então, cada campo tem um percentual do que sobra, você dá para o governo. Tá? Só que ele tem uma tecnicalidade. Você investe, então a cada 150 mil barris você vai investir uns 5 bilhões de dólares. Tá? Cada 150 mil barris vai te produzir alguma coisa como 4 bilhões e 300 a 80 dólares. Tá? Então, você investe, imagina só uma plataforma só para simplificar. Investiu 5 bi, ligou a plataforma, você tem uma receita de 4 bi 300. 15% é royalty, sobrou 85%. Desses 85%, 80% você pode abater de custo, inclusive do investimento que você fez. Você pode amortizar. É um regime de super depreciação acelerada. Então, 80% você amortiza custo, te sobra 5% de lucro. Esse 5% você divide com a União. Só que, como é um regime de super depreciação acelerada, rapidamente você amortiza todos os teus custos. E aí você vai ter o teu lucro óleo sai de 5% para 80%, para 70 e poucos por cento. Então, a receita da União cresce de forma não linear ao longo dos anos. Isso vai acontecer a partir de 26, 27, 28. Hoje, a União está recebendo como parcela de óleo-lucro alguma coisa como 50 mil barris dia. 40 e muitos mil barris dia. Na nossa conta, lá em 2029, 28, 29, ela vai estar recebendo um pouco mais do que 500 mil barris dia. É muito. Lembra que a cada 100 mil barris dia a gente está falando de 4 bilhões de dólares. Você está falando de 20 bilhões de dólares adicionais de receita fiscal. 50 mil hoje vai para 500 mil. Vai para 500, 550. Assim, isso está contratado. Isso é quase que matemático. Muitos desses campos já estão produzindo. Todo esse crescimento, eu acredito bastante na tese da Petrobras, porque todo esse crescimento já está contratado. O risco aqui sempre tem. Pode escapar 3 meses, 6 meses, uma plataforma pode escapar de um ano para o outro. Isso é parte do jogo. Mas, assim, o CAPEX já está contratado. Então, isso vai acontecer. Tá? E eu tenho uma continha aqui
Na nossa conta, em 2023, a receita com royalties, participações especiais, barris de petróleo do óleo lucro, imposto de renda e dividendo da Petrobras, na nossa conta foi alguma coisa como 200 bilhões de dólares, de reais, de fiscal. Uhum. Fiscal, União e Estado, porque o royalties vai para estados e municípios também. Tá? Apenas com o crescimento da produção, mantendo o petróleo a 80, isso vai para 360 bilhões de reais. Está falando aqui de 150 bilhões de reais adicionais vindo para o fiscal apenas do segmento de petróleo. É muita coisa. Com o petróleo a 80 dólares. Uhum. Se o petróleo for a 120 dólares, esses sai de 200 para 630 bilhões de reais. Nossa, zera todo o déficit. Gente, petróleo para cima, compra Brasil. Compra Brasil. É um pouco essa visão. Então, você pega isso tudo, os astros estão alinhando. Você vai ter o ano que vem com juros mais baixos, menor comprometimento de renda, o ciclo de crédito tende a ser melhor. Então, o cenário doméstico, de fato, tá bem interessante. Não, tanto. E aí, como é que você faz isso na gestão? Sai um pouco das exportadoras, vem mais para os cíclicos domésticos. Uhum. Eu hoje estou próximo dos mínimos que eu já tive em exportadoras, na casa de uns 20%, 23% de exportadoras, tá? Mais focada aqui em petróleo, que petróleo eu acho que é importante você ter uma certa proteção aqui da sua carteira, entendeu? Sim. Antes da gente entrar na parte de setor, eu queria entender ainda nessa parte de fiscal, né? Acho que tem uma conversa que, desde o meio do ano passado ali, tem rumores, sempre surge na imprensa a possibilidade do governo mudar a meta, né? A gente deu até uma matéria, se não me engano, essa semana mesmo, do Timóteo, com fontes em off, enfim, falando que o governo estuda ali mudar a meta para 0,5 de déficit, né? Como que o senhor tem visto essa discussão e se mudar a meta pode ser mais perigoso do que descumprir, talvez pontualmente? Não, 0,5%, ok. Mudar a meta, tudo bem. 0,5% é o que o mercado espera. Uhum. Não pode ir para mais de 1%. Certo. Tá? Então, assim, Guilherme, deixa eu só fazer um contraponto aqui. Porque, assim, eu tracei um cenário muito positivo, Sim. tá? Mas lembra que a gente está no Brasil. O próprio governo, ele não é um governo coeso. Você tem um lado aqui que são os desenvolvimentistas, que acreditam que gasto é vida, que o principal indutor da economia é o Estado. Uhum. Então, você tem esse lado. E você tem um lado do mais pragmático, mais pé no chão, que faz as contas, que é o lado do Haddad. A gente está indo num cenário positivo porque o Haddad está conseguindo convencer o Lula está fazendo o dever de casa e deixando o Haddad trabalhar. Então, esse é o equilíbrio posto. Me preocupa um pouco, o país continua extremamente polarizado. A gente tem conversado bastante com nossos consultores políticos, e assim, eu não vejo mudar muito esse cenário. Eu não vejo um município do Rio Grande do Sul mudar para virar petista. Eu acho que essa dinâmica vai ser meio complicada. Acho que o PT não vai conseguir crescer o que ele gostaria de crescer nessas eleições municipais. E se a gente está tendo essa percepção, eles também estão tendo. Esse debate está acontecendo lá dentro. Então, os desenvolvimentistas estão argumentando, vamos gastar. Então, é isso que a gente está monitorando. Ontem, segunda-feira, hoje que dia que é? Segunda-feira, você teve o anúncio lá do Indústria Brasil. Assim, uma grande novidade. Cara, de novidade não tem nada, é toda a receita antiga. A gente já sabe que isso não dá certo. É verdade que, na nossa percepção ali, o Indústria Brasil talvez seja mais marketing do que qualquer outra coisa. É pegar, reempacotar todo o orçamento do BNDES e dar um carimbo diferente, tá? Não tem dinheiro do orçamento novo ali. Mas, assim, mostra um pouco o risco fiscal que a gente tem. Tá? Então, isso me preocupa, tá? Você quer ver uma outra coisa que me preocupa, mas, assim, é que o nosso trabalho está sempre olhando todos os cenários e olhando para frente, tá? Mas, assim, eu acabei de traçar todo um cenário bonito aqui de Petrobras, de produção,
fiscal, né? 2030 você vai estar no pico de arrecadação, no pico de exportação. A Petrobras tem muito tempo que não tem uma grande descoberta. Uhum. Você tem ali a margem equatorial, que o IBAMA barra a nossa ministra do Meio Ambiente estão sentando em cima, estão travando. É um crime isso. Essa aqui é a próxima fronteira que tem um potencial gigantesco. E a gente já está atrasado. Uhum. Você deveria estar explorando, procurando, achando petróleo ali, porque a partir de 2030, a tua produção de petróleo faz pico e cai 10%, 8%, 10% ao ano. Tá? Então, ali preocupa. Mas assim, vamos viver 25, 26, 27. O longo prazo é uma sequência de curtos prazos, mas assim, você tem que estar mirando tudo. Ali na frente pode ser um outro problema. É cedo ainda, mas a gente está sempre preocupado com todos os cenários. Edu, queria entender um pouquinho essa questão da Petrobras entrando também em setor de energia eólica, offshore, teve até essa parceria com a WEG, né, para fabricação de tecnologia. Isso para a Petrobras, qual o nível de relevância? Cara, é baixo, tá? Estão estudando ainda, tá? Faz muito pouco sentido investir em energia eólica offshore no Brasil. Você tem um potencial de energia eólica onshore gigantesco, tá? Eólica offshore é 4, 5 vezes mais caro, então não precisa, tá? Existe um desejo, a Petrobras vai começar gradativamente a investir em energias renováveis. Ok, não é pequeno. Petrobras hoje é uma empresa de 50 bilhões de dólares de EBITDA, então não vai fazer muito barulho, tá? Por outro lado, o setor elétrico, você puxou o setor elétrico, já vamos cair nele, tá? É um setor que eu acho que tem muitas oportunidades, é um setor que, tanto para o long quanto para o short, tá? É um setor que a gente acompanha muito de perto. E o que é que aconteceu? Nos últimos anos, principalmente ali com a GD, que é a geração distribuída, é aquele telhado solar, e também tem a figura ali de pequenas usinas de geração que não são no telhado das pessoas, mas vendem para essas pessoas. Você teve um boom de investimento gigantesco nesse segmento, tá? Você teve também, em função de uma mudança da regulação, hoje o setor de eólicas, eles pagam, quem compra do setor, Mercado Livre que compra uma eólica, paga 50% a menos da tarifa fio, como um subsídio. Sim. Tá? Não precisa mais disso. Em algum momento, o Congresso aprovou uma lei reduzindo isso, tá? E que você tinha que estar até, se não me engano, até 2024 com a usina pronta. Então, você teve uma corrida para construir capacidade. A soma disso aqui, alguns anos também, PIB decepcionando o crescimento de demanda. A soma disso aqui se criou um cenário de sobrecapacidade gigantesco. Tá? Só que toda essa sobrecapacidade estava lá dentro das distribuidoras. Sobrava energia, ela liquidava nos potes, se desse lucro, passava para o cliente, se desse prejuízo, passava para o cliente. Incomodava pouco. Na hora que você descotizou a Eletrobras e jogou isso para o mercado livre, a gente está falando de 7 gigas entrando no mercado livre, que já estava contratados, em cima de 24 gigas, que era o tamanho do mercado. Cara, é um elefante, não tem como fazer, vai ter uma sobreoferta, vai ter pressão de preço, que é o que a gente está vendo hoje. Aí você fala, poxa, legal, aconteceu isso, mas ninguém vai construir mais capacidade se está sobreofertado. Você não tem como vender. Não. Continuam o economics, a conta de colocar um telhado solar na sua casa ainda faz sentido. Os benefícios, talvez passe até uma lei no Congresso aumentando ainda mais esticando mais o prazo do benefício, ainda faz sentido construir. Em 2023, se construiu mais capacidade do que cresceu a demanda. Você aumentou o problema. Então, essa dinâmica fez com que a gente, indo na contramão do mercado, pegasse muito bem o short de Eletrobras. Tá? Virou aquele dia no mercado, a gente falou, cara, não tem para quem vender. É inelástico.
não tem para que vender, a gente pegou muito bem o short, zeramos esse short ali logo depois daquele apagão, foi, se não me engano, em agosto, setembro, agosto, se não me engano, foi aquele apagão, se lembra? Que a gente, ali começou a surgir um fenômeno que chama curtailment, é o termo técnico, que é quando você manda desligar a usina eólica. A gente nunca tinha visto isso antes. E ali começou a acontecer, a gente achou que era mais um conservadorismo da ONS, mas de qualquer forma a gente percebeu, falou, opa, tudo que dava errado, sempre quem pagava a conta era a hídrica. Falou, tem outro pagando a conta. Deixa eu entender o que é que está acontecendo, e a gente está virando a cabeça para algo muito mais sério. A ONS soltou um relatório em dezembro, onde ela projeta, chama PARPEL, P-A-R-P-E-L. Ela projeta o mercado até 2028. E ela fez um estudo muito interessante, que é o quê? Ela coloca o mercado, o equilíbrio, às 8 da manhã, à 1 da tarde e às 8 da noite. Por que isso é importante? Porque a energia solar, ela gera a pleno 1 da tarde. Ela gera zero às 8 da noite. Então, à 1 da tarde, você vai estar com 25%, 30% da energia sendo desligada. Está sobrando energia. Você vai estar sobrando energia nesse período. Isso faz com que as empresas que investiram lá atrás, que têm seus contratos, não recebam a energia que elas venderam. Uhum. Então, você vai ter problema nas outras geradoras, tá? As renováveis que não... O problema do hídrico já estava mapeado. Esse outro problema nas renováveis não estava vendo. E aparentemente vai ser um problema sério. Então, essa é uma outra dinâmica. A gente resolveu zerar o short na Eletrobras, mas shorteamos todas as outras geradoras que vão ter esse problema. Em quem vocês estão shorteados, por exemplo? Todas. Auri, AES, a Ômega, que agora chama Serena, a Engie, todas. Tá? Porque é um tema. Sim. E short é mais complicado, tá? Short você tem que ter menor, não dá para ficar muito exposto. Uhum. Tá? Então, isso aqui vai ser um problema. E ao contrário da Eletrobras, que as pessoas já tinham mapeado esse risco, já tinham colocado parte desse problema na conta, eu tinha uma visão diferente. Eu acho que o problema de preço de energia é um problema para 10 anos. A turma achava que era para 3, 4. Mas assim, uma parcela já estava precificada. Nessas empresas não tem nada. Então está começando a ter essa percepção agora. Então acho que esse é um tema super novo, acho que é um tema interessante. Por outro lado, eu gosto bastante das distribuidoras. Gente, no Brasil, a tal da NTNB, IPCA mais 5,5, mais 6, é uma delícia. Tá? É taxa que não acaba mais. A gente vê hoje, por exemplo, uma Energisa, IPCA mais 11, 12. Eu vejo uma CPFL, IPCA mais 9. Eu vejo uma Equatorial, IPCA mais 9. Poxa, para mim faz muito sentido. Tá? Você tem aqui o risco de algum barulho na renovação da concessão, mas a gente acha que vai para o lado correto. Então, é um setor que a gente vê com muitos bons olhos. A dinâmica negativa aqui de geração, eu te falei, isso é o cenário como está hoje. Está tramitando no Congresso, já foi aprovado na Câmara, um chamado PL, o Marco das Eólicas Offshore, que em relação à eólica offshore incomoda pouco, porque acho que ninguém vai colocar isso ninguém vai construir. Mas que meio que obriga a construção de mais térmica a gás, inflexível, mais uma série de capacidades quando você não precisa. Sim. Então, toda a capacidade adicional que você vai construir vai fazer com que essas usinas gerem menos. Eu acho que a gente pode estar próximo de uma grande judicialização do setor de geração brasileiro. Entendeu? E isso tudo foi feito por comando do Congresso. Não foi o regulador, não foi o planejador do setor que mandou fazer. Só para você ter tem um consultor do setor que calculou
se tudo que está ali nesse PL das eólicas offshore sair do papel, custa entre 20 e 25 bilhões de reais ao ano na conta de energia, alguma coisa como 10 a 11% a mais. E aí a gente já começa a escutar o ministro falando, opa, não, tá errado. Não pode mais aumentar a tarifa. Pô, mas o Congresso está determinando que aumente agora, indiretamente. E né? não precisa, né? Não precisa dessa energia, vai construir para quê? Entendeu? E a gente já começa a ver algumas ideias que incomodam. Não é razoável que o mercado livre pague menos. Poxa, vamos então, para atender o lobby de 2 ou 3 grandes empresários que conseguiram passar isso no Congresso, vamos agora sacrificar o mercado livre, que é a indústria do Brasil? Vamos onerar a indústria? Assim, não faz o menor sentido. Está precisando ali de um freio de arrumação. Mas, enquanto isso, a gente vai fazendo o compra-vende, porque todo dia tem oportunidade. E, Edu, nessa ponta comprada, talvez a gente está num cenário, enfim, talvez algum otimismo maior para o crescimento, Selic em queda. Como que fica o varejo nessa história? Assim, a gente viu tomando muita perda, né? Magazine Luiza, Americanas nem vou citar, mas Casas Bahia no passado mesmo, né? Depois de tudo que já tinha perdido desde 2021. Faz sentido alguma coisa nessa área, assim? Talvez um varejo mais... Talvez até que ficou conhecido como e-commerce, né? Na época de 2020, ali, mais ou menos. Não, cara. O e-commerce hoje, assim, as empresas estão tóxicas. Uma Magalu, olha o mercado de crédito. A vantagem de ter o fundo de crédito é você estar conversando. Tá CDI mais 10 a dívida dela, gente. Tá tóxico. Casas Bahia deu uma boa oportunidade na hora do aumento de capital para ganhar dinheiro short. Foi Vocês bacana. estavam short? Estava short, via opções. Deu para ganhar, acho que 1% no long and short. Foi interessante. O e-commerce, não, cara. E-commerce, quem está dominando é Meli, tá? Eu tenho um problema ali com o valuation da Meli, que eu acho muito alto. Não consigo colocar ela no fundo valor. Mas é uma boa empresa. É espetacular. Espetacular. Tá, mas no long and short eu consigo. Achei uma outra que tinha valuation tão alto quanto, e aí fiz um par. Mas é uma outra empresa boa, só acho que essa aqui é melhor. Sim. E valuation alto por valuation alto, tudo bem, vamos. Meli comprada. Certo. Tá. É uma empresa espetacular, não há controvérsia. É só uma questão de, qualitativamente falando, dominante. Quantitativamente falando, eu tenho alguma dificuldade. E esse setor aqui é bastante acompanhado, né? Bastante popular ali entre o pequeno investidor e tal. Até para entender essa dinâmica, talvez, de mais longo prazo. Essa corrida do e-commerce com as chinesas, né? E a Amazon, principalmente, e o Mercado Livre, né? Que é da Argentina, para as brasileiras já era. Não tem como ganhar mais essa corrida, né? Não sei se dá para ir tão longe, mas se você estiver falando das brasileiras Magalu e Bahia, eu vou concordar com você. E Enjoei, talvez, entre um pouco nessa... Não, né? Não. Varejo, nesse cenário top-down que a gente está falando, varejo encaixa bem. Certo. Tá? Quais varejo? Assim, a gente tem um pouquinho... o que eu gosto mesmo é Renner. Mas já tem... Desculpa, Renner não, Arezzo. Mas tem um pouquinho de Renner, tem um pouquinho de Açaí, tem um pouquinho de Smart Fit. Eu estou um pouco mais pulverizado no varejo. Tá? O varejo, mal ou bem, foi o setor que mais apanhou recentemente por conta desse pacote arrecadatório do AMP 1185, lá do Haddad. É um setor que usava muitas subvenções fiscais e isso acabou. Então, você tem um impacto no resultado das empresas acontecendo. Eu acho que parte desse impacto vai virar inflação. As empresas vão repassar para preço. Tá? Então, hoje o cenário, a gente está justamente tentando tatear, ver quantas empresas vão reduzir custo, repassar para preço e o quanto elas vão perder de lucratividade. Então, tem essa dinâmica. Mas, assim, no top-down, eu acho que esses são alguns setores. O setor de varejo é um setor para ter, nesse momento. Construção faz sentido? Muito. Mas, assim, na minha cabeça, a construção faz sentido quase que em qualquer cenário.
Eu estou falando aqui de construção baixa renda. Uhum. A média renda a gente não tem. Eu estou falando aqui de cura direcional. Tá. A média renda a gente não tem, mas a gente está o tempo todo discutindo se está na hora de entrar ou não. Tá? A baixa renda, cura direcional, poxa, imagina que a gente tem aqui uma máquina do tempo. Volta 3 anos atrás. Tá? Lá para o começo, antes da pandemia. Uhum. Se você colocar em contexto o que essas empresas passaram, pandemia, fecha canteiro de obras, falta de material, A inflação do setor, inflação né? do setor, poxa, foi um caos. Cury conseguiu passar esse período inteiro crescendo, mantendo e até expandindo um pouquinho a margem, tá? Gerando caixa, pagando dividendo. Gente, uma empresa que passa pelo pior cenário, que, assim, se a gente tivesse voltado lá atrás, a gente não tinha conseguido desenhar um cenário tão ruim. Uhum. A empresa que passa por esse cenário e cresce, se fortalece, é um caso raríssimo. É o antifrágil. Sim. É um caso raríssimo. Então, a gente pegou pegou lá no comecinho a Cury, já multiplicou por 4 desde que a gente comprou. Em algum momento, só que naquele momento que a gente comprou, se eu não me engano, foi em 22, fevereiro, março de 22. O top-down ainda não te mandava comprar. Uhum. Top-down, pô, você está subindo os juros, os caras não mexem em home builder. Só que, apesar disso, ela estava brilhando e o setor inteiro tinha caído muito e ela caiu junto. Ali a gente viu a oportunidade. Tá? Então, de lá para cá, acho que multiplicou por 4, ela estava muito depreciada. E aí, na hora que o cenário alinhou, o top-down, a gente falou, poxa, a partir de julho, agora a gente falou, cara, agora é juros para baixo, isso em 22, aí a gente comprou também a direcional. Uhum. Tá? Então, é um setor que a gente gosta bastante. Gente, é o setor que dá certo no governo Lula. Esse setor, Minha Casa Minha Vida, é um programa só melhorou de lá para cá. Já estava bom. Teve reajuste, né? Teve reajuste e só melhorou de lá para cá. Então, a gente vê com muitos bons olhos. Minha dúvida é se ainda cabe uma média renda ou não. Essa é a minha dúvida que a gente está debatendo. Qual que é, talvez, a questão fundamental ali? É que eu já tenho bastante exposição ao setor, né? Uhum. Então, a gente fica ali discutindo faz sentido ou não. Tá? Mas estou mais inclinado a pensar que talvez faça. E Edu, essa tese acho que andou bem, né, no ano passado, questão de baixa renda, Minha Casa Minha Vida, MRV, e Tenda, principalmente, sim, disparou, né, no ano passado, acho que foi a maior nota da Bolsa, 200 e poucos % mesmo, mas esse ano mudou um pouco o cenário para essas duas empresas, né? A gente tem visto uma queda considerável. O que está acontecendo? E também faz algum sentido algum long and short nessa, long nas que você tem já, na Cury direcional, e talvez short em Tenda e MRV? Em algum momento a gente teve short em MRV, tá? Uma visão que o segmento lá de fora, a Resia, ia dar problema, tá? E de fato deu. Uhum. Mas você tem que expandir um pouquinho a visão. Não dá para olhar só o que subiu a Tenda em 23, você tem que olhar o que ela caiu em 22. Sim. Da mesma maneira que eu te falei que Cury e também Direcional brilharam durante esse período de pandemia, a MRV perdeu margem e a Tenda foi um desastre. Sim. Ela bateu na parede. Tá? Então, a Tenda caiu muito em 22. Assim, o que eu acho, no nosso processo de investimento, a gente sempre tenta conciliar uma visão qualitativa, todos os aspectos qualitativos da empresa. Todo mundo quer comprar a melhor empresa em termos de qualidade, mas também com a visão quantitativa. Não adianta eu comprar num múltiplo muito alto que eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Pode ser a melhor empresa, mas se eu comprar no preço errado, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Então, a gente tenta sempre combinar isso. Uhum. Nesse setor, eu consigo comprar Cury e Direcional, que, na nossa opinião, são as melhores, assim, disparadas, por 7, 8 vezes lucro. Cara, para mim, tá bom demais. Não faz sentido tentar comprar a MRV ou a Tenda. Poxa, mas tá 4 vezes. Cara, o qualitativo e o quantitativo aqui casou. Tá? É um pouco da dificuldade que eu tenho lá na Amélia. O qualitativo é lindo.
Adoro, mas o quantitativo, em alguns casos eu consegui casar e tal, mas standalone eu tenho alguma E dificuldade. aí a preferência por cure e direcional é a administração, as pessoas que estão ali tocando o negócio, né? Cara, olha, assim, passar pelo ciclo adverso que eles passaram e sair mais forte no final do ciclo, assim, é surreal a qualidade dessa gestão. Uhum. É simplesmente passou pelo inferno e saiu mais forte. É isso. Sensacional. E tem alguma outra empresa, assim, que você falou que a Cura é uma empresa que teria em qualquer cenário, talvez, né? Sim. Tem alguma outra empresa que você fala, não, com essas pessoas tocando o negócio, eu posso comprar em qualquer cenário também. Não, assim, talvez eu tenha exagerado, vai. A gente está sempre revisitando todos os cenários. Tá? Eu te falei, eu gosto muito do setor elétrico. A gente tem CPFL, a empresa que eu tenho já há bastante tempo, e temos a Energisa, a Petrobras. Sim, Petrobras, de novo, você lembra o qualitativo e o quantitativo? Gente, o qualitativo da Petrobras, ali indo para a eleição, me criticaram muito. Edu, você vai ter Petrobras indo para a eleição, você está maluco. Edu, você vai ter Petrobras em 2023, depois da eleição. Antes da eleição foi uma volatilidade imensa, né? Ia dar Bolsonaro, aí subiu. Cara, aí depois vai dar Lula, aí caiu tudo, assim. Vamos só fazer a análise qualitativa da Petrobras. Você tem um problema qualitativo, que era a questão do novo governo. Sim. E o que o Lula falava durante a campanha que ia fazer. Certo? Fora isso, operacionalmente, essa empresa é um brinco. O que fizeram na gestão dessa empresa desde a época do Temer, tá? Essa empresa é uma das empresas de menor custo do mundo. Fica devendo só de repente ali para a Arábia Saudita, mas é uma das empresas de menor custo do mundo, com acesso a reservas com crescimento. É simplesmente espetacular. Tá? Agora você tem o risco da troca de governo em 2022. Tá? Esse risco, como é que você administra? Indo para a eleição, eu comprei put e reduzi o tamanho da posição. Tá? Agora, só para colocar em contexto, isso era o qualitativo. O quantitativo, essa empresa estava gerando a geração de caixa dessa empresa era 50% no ano. Ela pagou quase 50% de dividendos em um único ano. Ela pagou mais dividendos sozinha do que a soma de todas as outras empresas da Bolsa juntas. É surreal. Uma empresa desse tamanho subiu 50% em 2022, que foi basicamente o dividendo que ela pagou. Em 2023, a gente vai com um tamanho um pouco menor para controlar a questão do risco, mas teve um momento, para mim, que foi divisor de águas. O reajuste de 26,8% no diesel em um único dia. Gente, nunca antes na história desse país você teve 27% de reajuste no único dia. Para mim, aquele movimento foi um momento de de-risking gigantesco. E assim, o que eu brinco, foram 2 raios que caíram no mesmo lugar. O primeiro raio foi ter dado aquele reajuste, eu não esperava. Sim. Não esperava um reajuste daquela magnitude. Eu lembro que o Helder ficou me questionando, pô, Edu, você não falava que você queria mais petróleo? Pô, tá subindo só 4%. Vamos comprar? Aí eu falei, não vamos comprar, porque o Jean Paul Prats já foi demitido na Austrália. Pode esperar que amanhã ele está demitido. E aí o segundo raio. Você passou o dia inteiro, felizmente, por uma coincidência, você teve o apagão no Brasil aquele dia, passou o dia inteiro todo o governo xingando a Eletrobras e esqueceram da Petrobras. Não teve um Twitter da Glaze xingando o Jean Paul Prats. Nada. Aí no dia seguinte a gente comprou. E por incrível que o preço é mais barato do que quando estava no começo do dia. Então, ali foi assim, a gente sempre olha preço, qualidade, risco. Tem que sempre combinar. Naquele momento, assim, o risco do Petrobras, para mim, caiu drasticamente. Legal. E Edu, sempre, né? De vez em quando surgem rumores ameaçando talvez a permanência do Paul Prats, uma eventual saída ou um eventual aumento de rumores sobre sua eventual saída. Isso é negativo para a Petrobras? Tá favorável ele ali como CEO da empresa? Então, eu vou ter que admitir.
De fato, hoje eu estou torcendo pela continuidade do Jean Paul Prats. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. Como eu estou torcendo também pelo Manteiga, tá? Sendo bem pragmático. Acho que foram duas surpresas muito positivas no cenário que a gente, de fato, não esperava. Uhum. Então, eu hoje torço pela continuidade, tanto no Ministério da Fazenda quanto na Petrobras. Legal. É bom para todo mundo. A Petrobras produzindo, entregando, crescendo, pagando dividendo, é bom para o fiscal. Dá para fazer um pouquinho de investimento lá nas eólicas? Dá. Também, se você fizer direitinho, dá para fazer. Entendeu? Tem que ter rentabilidade. A governança da Petrobras de fato, está se provando bastante séria. Tá? Então, foi uma grata surpresa. Uhum. Tanto o Haddad quanto Haddad. o Jean Paul Prats. Uhum. E assim, só uma coisa, tá? Petrobras subiu 50% em 2022, subiu 100% em 2023. Aí você fala, pô, agora tá ficando cara, né? Não tá. Ela tá menos do que 5 vezes lucro, tá 2,9 vezes o EV/EBITDA, e o dividendo ali, no cenário base, a coisa de 10% ao ano, num cenário que eu acredito, 15%. Uhum. Então, cara, Tá bom. depois de ter subido 50 e mais 100, não tá caro. Uhum. A proteção contra o cenário geopolítico que a gente está vendo aí no mundo, cara, eu tenho durmo melhor tendo Petrobras na carteira. Uhum. E Edu, em dezembro, na própria carta, né, da Claritas, vocês contam um pouquinho da tese. Vocês ganharam dinheiro com o PetroRio, né, em Também. dezembro. Qual talvez seja a favorita ali do setor para vocês? Não, assim, São teses diferentes. eu fui muito reticente em ter as junior, a gente chama de Junior Oil Companies, né? Eu fui muito reticente. Eu achava que, poxa, você tá na Petrobras, você está correndo algum risco político, sim, mas o risco operacional é muito menor. Uhum. Imagina se acontece o que aconteceu lá uns 10, 15 anos atrás, que afundou uma plataforma da Petrobras. Imagina se acontece com a PetroRio. Acabou a empresa. Então, você está trocando aqui um risco político para um risco operacional muito maior. Indo para a eleição, a gente chegou uma hora que fala, cara, eu preciso diversificar isso aqui. Então, a gente comprou no primeiro momento PetroRio, reduziu Petrobras, comprou PetroRio, PetroRecôncavo, eu me decepcionei depois, zerei e fiquei só com a PetroRio. Uhum. Cara, a PetroRio é um brilho. É um brilho. Tá? O que eles estão fazendo ali conseguiram pegar frade, já estão com custo operacional muito baixo, tem agora um risco, mas é mais timing do que qualquer outra coisa, do IBAMA tal, para conseguir perfurar o arru e conectar a frade. Você vai conectar um outro campo na mesma plataforma. Assim, pensa que uma plataforma de petróleo, o custo dela, em grande parte, é fixo. Se você produz 100 mil barris ou 25, o custo é basicamente o mesmo. Então, o teu custo por barril produzido multiplica por 4. Então, ele está conseguindo colocar um outro campo na mesma plataforma, vai ter uma sinergia de custo espetacular. Uhum. Tá? Eu gosto bastante dessa empresa e hoje eu tenho o conforto de ter as duas. Tá? É uma daquelas que está ali na lista de melhores administrações. Sim, sim. Legal. E eu acho que das perguntas de setores, acho que eram bem nessa linha mesmo. Tem um que a gente esqueceu, estatal também. Banco do Brasil, como que vocês têm visto e também se teve alguma mudança de percepção do que vocês esperavam lá atrás para o que está sendo entregue agora? Outra grata surpresa. Uhum. Tá? A Banco do Brasil a gente comprou, como eu te falei, indo para a eleição, a gente reduziu o Petrobras. Mas eu falei, poxa, eu já estava querendo ter Banco do Brasil há bastante tempo, mas assim, não dava para ter 10% de Petrobras, 10, 11% e mais Banco do Brasil. Sim. É muito risco estatal. Na hora que eu reduzi Petrobras, eu falei, cara, agora eu consigo ter um pouco de Banco do Brasil e foi muito bom. Tá? Gestão, mas aqui a gente demorou um pouquinho, a gente esperou a nomeação da equipe, só gente da casa, assim, tá muito exposto se você parar e analisar os negócios dele, muito exposto ao agro, que é o segmento mais dinâmico da economia brasileira. Uma base de cliente com muito funcionário público, com
que é o mais resiliente também. Sim. Então, assim, e a gestão muito boa. Então, foi uma grata surpresa. Surpresa não, a gente imaginava, mas surgiu o espaço na minha cabeça de risco para colocar e contribuiu bastante. O banco foi uma contribuição relevante para o resultado. Uhum. Foi a maior contribuição para o resultado em 2023, para o valor. Destaques para Banco do Brasil, BTG e Itaú também, tá? Uhum. Itaú, acho que a gente gosta bastante. Bancos, em geral, no Brasil, a gente acha que é bem resiliente, não é o papel que vai subir, sei lá, 50% nos próximos 12 meses, Uhum. mas ele é um compounder, como a gente fala, eles vão crescendo, tá? O Banco do Brasil, se eu não me engano, foi até o que teve mais lucro, né, entre todos, por alguns trimestres ali do ano passado, Uhum, né? uhum. É hoje o banco mais bem gerido do Brasil? Eu diria ele eu diria Itaú, Então, mas assim, ele fechou muito o gap, uhum. tá? Ele fechou muito o gap. Legal. E tal, porque até teve essas mudanças, né? O Malu Cara, o Itaú pensa a visão de negócio que esses caras têm, tá? Lá atrás, começou a perceber um novo entrante disruptando o mercado dele, foi lá e já comprou. Foi lá e comprou. Não levou, o Banco Central não deixou ele levar. Uhum. Mas, cara, fez um excelente negócio, reinventou a rede dele, reinventou a plataforma. Hoje o Itaú presta um excelente serviço. Começou a perceber, talvez, poxa, o investidor, o brasileiro começando a investir mais fora, uma tendência, tal, foi lá e comprou a Avenues. Ele tá antenado, ele tá com a visão correta, tá correndo, Uhum. tá? Ele não tá parado. Então, assim, a gente vê o Itaú nos múltiplos atuais, cara, bem atrativo. Tem espaço para long and short nesse setor? Tem, mas ganhamos bastante dinheiro, mas já zerei. Uhum. Eu já zerei. Qual que era o short? Não, deixa passar isso aí, vai. Não me coloca em saia justa, não. Maravilha. Bom, Edu, acho que as perguntas que eu tinha nessa linha mesmo. Tem algum setor, alguma ação, Tem uma outra que eu gosto, Qual? tem uma outra que eu gosto bastante que a gente não falou. Sabesp. Sabesp. O setor de saneamento é um setor que, assim, eu acompanho desde o começo da carreira, gosto muito, vou lá nas audiências públicas, dou opinião, faço contribuição. Cara, é um setor que mexe diretamente com a saúde da população. Se você falar em ESG, esse é o setor que, se a empresa faz muita diferença. Tá? Estou vendo com muitos bons olhos o começo das privatizações acontecendo. Uhum. Aconteceu no Rio Grande do Norte, aconteceu na SEDAI. Cara, você está tendo reportagem da Praia do Flamengo parecendo o Caribe, gente. Pelo amor de Deus. Tão pouco tempo. Tá? Assim, poxa, se a Sabesp for de fato privatizada, vai ser um gol de placa. Isso aí vai ser transformacional e vai ser um cartão. Acho que as outras também já estão sendo, mas vai ser um cartão de visitas muito importante para o tema privatização de saneamento. Uhum. Tá? Acho que vai ficar difícil ser contra. Tá? Então a gente vê isso com muitos bons olhos. Você tem. Assim, é uma prioridade do governo Tarcísio. Sim. Ele ligou o tratorzinho dele e está fazendo acontecer. Uhum. Tá? Você tem alguns marcos importantes para acontecer, você tem ali a regulação, acho que está acontecendo, melhor do que eu tinha imaginado, para falar a verdade. Tá? E eu acho que tem uma probabilidade razoável de fato ser privatizado. E Edu, na nossa carta de dezembro ainda, nós comenta sobre a aprovação ali na Assembleia, né? Que reduziu o risco dela não ser, né, no caso, privatizada. A ação andou bem. Uhum. Como que tá, talvez, esse risco-retorno? Como que vocês têm visto isso? Vou te dar números. Tá? Hoje tem uma métrica do setor, que é igual ao setor elétrico, chama EV, valor da empresa, RAB. O que é RAB? É a base de ativos regulatória. Uhum. Por que a gente olha o valor da empresa pela RAB? Porque a regulação, ela parte da base de ativos,
70 bilhões de reais, 60 bilhões de reais. Você calcula qual seria o retorno correto que você deveria ter e ele faz a tarifa de trás para frente. Você deveria ter um retorno pelo capital que você empregou de tanto, você deveria ter um custo operacional de tanto, você deveria ter isso, inadimplência, e você constrói a tarifa. Então, se uma empresa opera exatamente igual ao modelo regulatório e a taxa de retorno é a correta, você deveria valer uma vez a base de ativos. Então, esse EV/RAB é uma referência importante, tá? Uma empresa bem gerida pode valer mais do que uma vez EV/RAB. No setor elétrico, muitas empresas negociam uma vez e meia, algumas até 2 vezes a base de ativos, tá? Então, aqui, ela hoje está negociando a R$ 76. Isso é 0,85 EV/RAB. Se ela for ser eficiente, ela vai para uma vez a EV/RAB, que seria R$ 99. Se você falar, não, a regulação ficou boa, os caras estão entregando mais, tal, digamos que ela vai negociar ainda um pouco abaixo do setor elétrico, 1,25 vezes, é R$ 128. Então, é um pouco essa a dimensão, tá, do que a gente está falando. Se eles consertarem a regulação, ainda assim não privatizar, vai cair um pouco, mas com a regulação correta, o teu downside não é tão grande. Entendi. Entendeu? Hoje, você tem uma regulação ruim e uma empresa muito ineficiente. Eu sempre fui meio cético, tá, com o conceito de estatal eficiente. A Copel, a própria CEMIG e a Petrobras, nos últimos anos, mudaram minha cabeça. Dá para ser. Certo. Então, se ela fizer esse choque de eficiência e a regulação melhorar... também. Hã? E o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil também. Bem lembrado. Uhum. Tá? Você tem como ter... O teu downside fica pequeno. Entendi. Ela é eficiente mesmo estatizada, mesmo estatal? Hoje ainda não. Uhum. Hoje ainda não. O Salcedo está fazendo o trabalho, o choque de gestão é difícil, você tem muitas amarras, mas ele está indo na direção correta. É possível mesmo sem estar estatizada, sem estar privatizada? Acho que a Copel é um exemplo clássico, tá? Copel, de fato, o cara brilhou na gestão. Uma pena, eu não peguei, eu não acreditei. Mas boa, não, a gente vai primeiro tornar eficiente para depois vender. Eu falei, já escutei isso antes. Uma pena. Essa aí... Faria sentido com essa BESP tornar eficiente para depois vender? Não, ou já cara, que já tá logo, com o carro pelo amor andando de ali, Deus. já chega no Imagina se você tivesse vendido a Petrobras. Você não estava... Apesar de estar brilhando ainda, você não estava discutindo uma série de coisas. Mas até o fiscal também, né? Os dividendos, talvez. Talvez não os dividendos, mas assim... No contexto do fiscal, o dividendo é a menor parte. O dividendo é a menor... Quer ver? Eu te dou o número. Dos 210 bilhões que eu estimo que vai ser dinheiro vindo do setor de petróleo para a União e estados e municípios, apenas 30 é dividendo. O resto é tudo royalties. Royalties, imposto de renda, participação especial, profit oil. Então, assim, o dividendo não é o... É muito mais importante você estar correndo, crescendo. A Petrobras, gente, até 2028, para mim, o cenário está dado. Um cenário muito positivo. O que a gente precisa ver é, pós 2028, se a gente vai conseguir explorar a margem equatorial. O setor da Petrobras, a gente chama EP, exploração e produção. Nos últimos anos, foi só P. Ela achou tanto petróleo que a exploração ficou pequena. Precisamos voltar a fazer as perfurações. Vai começar agora no Rio Grande do Norte, tem uma parte exploratória relevante para acontecer lá, mas a parte ali do Amapá, da Foz do Amazonas, é muito mais provável que você tenha descobertas relevantes. Precisamos aí do IBAMA nos ajudar. Maravilha. Bom, Edu, acho que as perguntas que eu tinha eram nessa linha. Tem mais algum? Acho que é isso, Guilherme. Bem. Maravilha. Edu, queria agradecer mais uma vez por poder vir aqui conversar, bater esse papo com a gente, passar todo o conhecimento que vocês têm na Claritas. É sempre prazer sempre bom. E te agradecer aí o convite. Muito bacana. Maravilha. Bom, acho que é isso então. Pessoal, a gente fica por aqui. Vozes do Mercado. A gente se encontra logo mais aí. Forte abraço.